Amém? Chegamos à semana 2 do Alimento Diário, cujo título é O Modelo de Cristo, Senhor Jesus. E aqui, esse modelo de Cristo que Cristo nos deixou, para que possamos viver junto, convivendo junto, servindo junto com todos os irmãos e irmãs, né? Então, qual o modelo de Cristo qual o modelo de Cristo que ele nos deixou? Está em Filipenses 2, né? Só para citar rapidamente, que Cristo, sendo Deus, né? Ele não usurpou, né, o fato de ser Deus. E a si mesmo ele se esvaziou, né? Se tornando a forma humana. E tendo a forma humana, ele se humilhou, né? Humilhou. E terceiro ponto, ele foi obediente até a morte. Então aqui nós temos esvaziamento, a humildade e também, né, o viver dele humano, né? Ele foi obediente ao Pai, em tudo que o Pai falava, ele dizia sim e amém. A palavra que ele falava não era dele, era do Pai. O ensino que ele dava para os seus discípulos e para aquela multidão não era dele, era do Pai. Ele vivia na terra só fazendo a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte. Ele tinha direito de estar com o Pai na sua glória, lá no terceiro céu. Por que então descer aqui? É uma vergonha para um Deus, não é? Se humilhar tanto assim, se esvaziar tanto. Mas pela sua obediência, Deus então aceitou esse viver que ele teve aqui na terra. É Deus, mas viveu uma vida humana. Igual você, igual eu. Ele teve sede, ele teve fome, ele ficou triste, ele chorou, ele ficou contente. Todas as reações que temos no dia a dia, ele tinha também. Ele não era, ele veio aqui na terra não para ser Deus, veio aqui na terra para ser homem. Senhor Jesus, e como homem ele venceu. Tanto que venceu, Deus o exaltou. Essa é a prova de que ele venceu. E essa humanidade de Jesus foi aprovada pelo Pai. Se não tivesse aprovado pelo Pai, o Pai não o exaltaria. Então ele foi exaltado. E o seu nome está colocado acima de todo nome. E todo joelho, né, se dobrará diante desse nome. E toda língua invocarão que Jesus é o Senhor. Aleluia. Esse é o modelo que o Senhor deixou para nós. Então agora cabe a nós, na vida da igreja, viver esse tipo de vida. Senhor Jesus, esse é o modelo que ele deixou para nós. Então 1:27 disse, vivei. É viver. Estamos na vida da igreja para viver. Viver esse modelo de Cristo. Acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo? É viver com o modelo, viver o modelo de Cristo. E Jesus, aonde ele ia, ele ensinava, ele pregava o Evangelho, salvava as pessoas, ajudavam as pessoas, curavam as pessoas. Oh Senhor Jesus, tudo isso é o Evangelho do Senhor. Então, nós devemos viver acima de tudo, de modo digno do Evangelho, né? Para que, apóstolo que ele fala, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam do tocante a vós outros, que estáis firmes. Estamos firmes, irmãos? Amém? Ou estamos brigados um com o outro, como diz o Alimento Diário? Estamos firmes, né? Tem muita gente, eu não consigo servir com aquele irmão lá. E aí cria uma barreira tão grande, né? Então ele falou assim, não vou reunir mais, vou deixar de reunir. Mas irmãos, olha aqui, no tocante a vós outros que estáis
firmes em um só espírito. Ser um espírito é mais fácil, né? Estamos aqui, todo mundo aqui está estamos aqui em um espírito, não é? Ou alguém tem dúvida de que não está em um espírito? Nós estamos aqui na reunião, somos um espírito. Mas não é apenas um espírito. O Paulo ressaltou aqui que precisamos ser também de uma só alma. Meu Deus do céu, aí que complicou a coisa, né? Ser um só espírito é maravilhoso. Eu consigo ser um espírito com Juliano, que é uma pessoa complicada, desculpe. Difícil, né? Pelo menos, mas o Senhor disse, não é só um espírito, é uma só alma. E não só uma só alma, também lutando juntos. Muitas vezes eu quero lutar sozinho, porque é mais fácil, né? Mas não, tem que lutar juntos, pela fé do Evangelho. Oh, Senhor Jesus. Então isso fala muito das pessoas que nós mesmos, que gostamos de viver em nós mesmos, porque para servir a igreja, eu acho que eu sei fazer as coisas, eu faço sozinho melhor que 2 ou 3. Junto com outros 2 ou 3, não consigo fazer. Então, sabe qual a oração dessa pessoa? Senhor, graças por mim, Senhor. Se não fosse eu, como seria essa igreja? Não é? Graças por mim, Senhor. Essa oração, né, dos anímicos, mas nós temos que estar lutando pela fé do Evangelho juntos. Amém? Então, primeiro dia, segunda-feira, fala da relação entre a igreja e a obra do Senhor. Isso está muito claro, né? A gente vê, lendo Filipenses, podemos perceber que a igreja de Filipenses era uma com a obra que Paulo fazia. Não somente uma, mas como também apoiava a obra que Paulo fazia. E eles mesmos também eram inseridos dentro dessa obra. Amém? Eu quero citar o exemplo do Bucafé. Bucafé é uma excelente relação entre obra e igreja. Não é verdade? Aleluia. A obra, né, através do irmão Dong, o Senhor deu para ele, né, essa visão de Bucafé, um lugar aberto para o público o dia inteiro, para que as pessoas possam chegar e ter a oportunidade de ganhar essa palavra também. Não é mesmo? Pelo menos ganhar uma comunhão, uma oração, levar livros, ler livros, para então ganhar mais do Senhor. Então, imagine se não tivesse o Bucafé, como seria nós hoje? Não é verdade? Irmãos, o Bucafé realmente mudou a nossa viver. Então, às vezes, né, a gente, sem a obra, o que acontecia? Nós íamos viver a nossa vidinha de reunião, não é verdade? Ninguém me toca, ninguém me... tal, e é assim vai ser. Mas quando a obra vem, o Senhor mostra para os apóstolos a necessidade de avançar. Então, o Senhor cria várias ferramentas para que a igreja não fique parada, mas que avance no Evangelho. Então, vem Jornal Árvore da Vida, depois vem Alimento Diário, vem as cooperativas, comportagem, tudo isso para que a igreja possa avançar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo Bucafé que nós temos. É uma ótima relação entre igreja e obra. Aqui é tudo misturado, né? Aqui nós fazemos obra, né? E nós também, né, vivemos a vida da igreja. Senhor Jesus. E da terça-feira, fala do encabeçamento. E quero só frisar essa terça-feira, que toda a autoridade que o Senhor deu para nós, começando por, aqui tem um versículo que fala em Coríntios 12, 28, uns Deus estabeleceu na igreja, principalmente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, tal. Então,
esses irmãos, essas pessoas, são dados por Deus para que nós possamos, então, receber da parte deles a palavra revelada. O Senhor não fala com cada um de nós diretamente, o Senhor fala através do seu canal, né? Como apóstolo João em Apocalipse, e aqui também o Senhor estabeleceu apóstolos, né? E há uma linha, há uma ordem aqui, né? Apóstolo, profetas, maestro, tal, e para que essa palavra, essa revelação chegue até nós. E lá em Apocalipse 22, 1 e 2, nós já lemos algumas semanas atrás, lá diz que na cidade de Nova Jerusalém, no topo dessa cidade da Nova Jerusalém está o trono de Deus. E desse trono flui o rio da água da vida. Ele então é uma maneira espiral que corre, alcança toda a cidade de Nova Jerusalém. E nas duas margens está a árvore da vida. Então, o dispensar de Deus, a autoridade de Deus é para dispensar vida. Não é a autoridade humana que é para controlar, para fazer você cumprir as regras e tal. Mas Deus, a autoridade que Ele nos dá, primeiramente é para suprir vida. Vocês estão contentes, irmãos? Aleluia. E estamos praticando isso na vida da igreja. Quem tem posição de autoridade, seja aquele que dispensa vida aos irmãos. E o intuito é a edificação do corpo de Cristo. Amém? Depois vamos para quarta-feira. Novamente falou sobre a inclusão para o progresso do Evangelho, né? Precisamos incluir a todos os irmãos e irmãs no serviço, né? O corpo de Cristo, irmãos, tem lugar para todo mundo. Porque nem todos são mãos, nem todos são pés, nem todos são olhos, nem todos são orelhas. Cada um de nós tem uma função que o Senhor nos colocou no corpo. Isso para expressar a multiforme sabedoria de Deus. Então, irmãos, você é necessário no corpo. Você tem uma função bem específica que ninguém tem. Só você tem. Então, coloque essa função no corpo e você vai enriquecer o corpo. Amém? Então, essa é a inclusão, né? E nós que estamos, né, coordenando tal, vamos procurar incluir a todos os irmãos no serviço do corpo, da igreja. Nós somos tão diferentes. Nós temos alma diferente. Por isso que Paulo fala para a gente lutar para ser uma só alma. E nós, humanamente, por mais próximos que sejamos, tomando exemplo sobre, por exemplo, gêmeos. Gêmeos parece tudo igual, exteriormente. Muitas vezes já confundi, chamando um pensando que é outro. E chamando outro pensando que é. Então, parece que estou igual, mas eles são diferentes. Se você conviver alguns dias com eles, o pai e a mãe, né, deles sabem muito bem quem é cada um, conhece cada um. Então, irmão, nesse universo de tantas pessoas diferentes, nós podemos ser um. Isso é a capacidade de Deus. Aleluia, Ele vai fazer isso. Então, irmãos, vamos incluir os irmãos coordenadores de cada serviço. Procure incluir todos os irmãos, né? Para que a sua função específica, insubstituível, possa se manifestar e seja, então, para o bem da edificação. Amém? Ó Senhor Jesus. Por outro lado, você não vai ficar dizendo, eu não sou nada no corpo. Quem disse que você não é nada? Você tem um papel específico que o corpo precisa de você.
Amém? Então, aqui fala de inovação, de renovação. Realmente nós precisamos disso na Igreja de São Paulo. Precisamos de mais inovação. Nós trazemos mais jovens para servir com a gente, não é verdade? Porque a geração antiga, como a nossa, vai passando, vai envelhecendo. Precisamos de novos, né, irmãos, para que possamos levar a vida da igreja tenha continuidade. Então, jovens, né, por favor, assumo mais, né, a coordenação, a vida da igreja, em todo sentido. Empreste sua inovação, sua criatividade e a renovação. Vocês são jovens, né? Aleluia, jovens, cheios de vigor, cheios de força, cheios de vontade, mesclado com o Espírito, então, rapaz, ninguém ganha. Jesus é o Senhor. E mais a quinta-feira fala da terna misericórdia de Cristo Jesus, que é essa palavra splagnon. Ó Senhor Jesus, tanto no 1, versículo 8 de Filipenses, capítulo 2, versículo 1, e também Colossenses 3, 12, falam desse ternos afetos de misericórdia. Ó Senhor Jesus, como explicar isso, né? É uma coisa que a gente sente, quando sente no coração, cuidado, você deve ter problema cardíaco, né? Mas é para sentir na região do intestino aqui, né? E não sei como interpretar isso, mas é verdade, se você começar a passar a prestar atenção, alguma preocupação que vem para você, você sente aqui, né? E aquele famoso frio na barriga, o frio da barriga, né? Isso não sabe por quê, mas é um sentimento mais puro, mais interior, mais profundo e o mais genuíno. Amém? Então isso daí, mas ele está dizendo isso com relação a Cristo. Cristo tem esse splagnon. Por exemplo, Cristo na sua humanidade, ele elevou a nossa humanidade. Todas as virtudes humanas, Cristo conseguiu elevar o seu valor. Então, ele tem essa humanidade elevada. Nós, quando Deus criou o homem, Deus deu essas virtudes para o homem, não é verdade? Entretanto, pela queda do homem, o homem não conseguiu recuperar mais isso. Por mais boa vontade que ele tenha, mas por mais bondoso que ele seja no seu homem natural, essas coisas não perduram. Então, o que vamos correr? Então, isso que causa muitos problemas na vida da igreja. Então, nós, quando estamos reunidos, não tem problema nenhum. Mas quando começamos a servir, aí começa o problema. Nós não conseguimos, né, absorver a diferença de outras pessoas. Isso é a nossa limitação. Por isso que precisamos desse terno afetos de misericórdia. Oh, Senhor Jesus. Por exemplo, perdoar, né? Que sexta-feira nos fala do perdão, não é? Como perdoar. Senhor Jesus. Então, nós temos um exemplo clássico que sempre falamos aqui, vamos falar de novo. Perdoar. Pedro, por exemplo. Pedro, na Bíblia, diz que perdoava 7 vezes a certa pessoa. Esse padrão de 7 vezes já é muito alto. Você consegue perdoar a mesma pessoa 7 vezes? Amém. Se você consegue, então graças ao Senhor. Muito bom, né? Entretanto, Pedro esperava um elogio da parte do Senhor. Oh, muito bom, Pedro. Você, na questão de perdão, você está, parabéns, né? Mas ele foi ao Senhor, o Senhor disse, não, Pedro, não é só 7 vezes não, é 70 vezes 7. Daqui para frente, então eu vou começar a numerar meu perdão ao irmão, né? Dessa vez, hoje perdoei, número 1.
Amanhã eu vou perdoar de novo. 2 e 3. Quando chega na 10ª ou na 20ª, você acabou perdendo a conta. Isso quer dizer que 490 vezes é para você perdoar infinitamente. Meu Deus, tem isso na nossa humanidade? Não. Por isso que precisamos recorrer à humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo consegue 490 vezes perdoar os irmãos. Amém? E outra coisa, ter misericórdia. Puxa, que isso? Eu tenho misericórdia de mim, viu? Eu sou muito misericordioso para mim. Mas se outro irmão falha, vai o meu juízo para ele, a condenação. Não é isso? E misericórdia para mim e justiça para o irmão. Que isso? Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Nós não conseguimos ser misericordiosos para com outras pessoas. Somos só misericordiosos para nós mesmos. Eu sou misericordioso para mim, mas para os irmãos eu aponto o dedo. Isso precisa acabar. Não é verdade? Precisamos adquirir essa humanidade de Jesus que está nos ternos afetos e misericórdia. Tudo isso está no Espírito. Ó Senhor, não consigo amar o irmão. Ele faz tanta coisa que me aborrece e continua fazendo. Isso daí vai criando em você até um ódio, até mágoa. Imagina isso na vida da igreja, como vamos prosseguir com um irmão magoado com o outro? Oh Senhor Jesus, precisamos do terno afeto de misericórdia. Senhor, perdoa a gente. Senhor, libera o nosso perdão, para que possamos amar a todos e viver pacificamente entre nós, né? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí precisamos arrumar a casa, diz no sábado, para o avanço do Evangelho. Precisamos realmente, irmãos, precisamos primeiro trabalhar entre nós essa harmonia, esse amor entre nós uns aos outros, né, para que possamos aí, no ano que vem, né, Pedro falou que no ano que vem vai ser o grande progresso do Evangelho. Vamos pregar Evangelho. Mas, irmãos, já não é tanto, né, porque nós estamos no... Que dia que é hoje? 17? 17 de dezembro já. Para 2018 faltam 15 dias, né? Um pouco mais de 15 dias. Então a gente fica falando, por ano que vem, ainda bem, por ano que vem nós vamos pregar o Evangelho. Irmãos, ano que vem está nas portas. Amém? Então nós não temos tanto tempo assim. Senhor Jesus. Então que 7 vezes intensificado o Espírito, intensamente trabalha em nossa vida da igreja, nesses 15 dias, para nós arrumarmos a casa. Que os irmãos se amem uns aos outros, que tenham misericórdia uns aos outros. Quando alguém falha, cobre ele com amor. E um versículo que fala em Pedro que o amor cobre multidão de pecados. Nós somos cercados de pecado, isso é verdade, mas o amor é capaz de cobrir todas as nossas falhas. Quem não falha, levanta a mão. Quem é super-homem que nunca falhou, levanta a mão. Está vendo? Não tem ninguém. Aleluia. Isso mostra que nós precisamos de um e os outros. Eu sozinho não posso ser aperfeiçoado. Para ser aperfeiçoado, eu preciso dos irmãos. Amém? Senhor Jesus. E aí, arrumando a casa para o avanço do Evangelho. E por fim, a base necessária para o progresso do Evangelho. Qual é a base necessária para o progresso do Evangelho? É a unanimidade. Nós temos que ser um. Amém, irmãos? Vamos ser um? Para o progresso do Evangelho? Porque esse é interesse de Deus. E a igreja tem esse papel, tem a função de
levar o evangelho a todos, o evangelho do reino, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, não somente ser um no espírito, mas também ser um na alma, viver de modo digno do evangelho de Cristo. Assim nós vamos então manifestar Deus perante o mundo aí. Oh, Senhor Jesus. E por outro lado, se você não quiser ter problema com ninguém, é só você ficar isolado, né? Chega tarde na reunião, volta mais cedo, você não precisa ter relacionamento com ninguém. Mas isso, irmãos, você não ganha nada. O Senhor quer trabalhar em você. O Senhor quer que você cresça em vida. E Deus coloca dificuldades na sua vida justamente para você aprender a cortar as suas arestas, suas pontinhas que machucam os outros. Você vive sozinho e não se manifesta, mas com os irmãos se manifesta. Assim que nós crescemos. Muitas vezes nós queremos experimentar a glória, experimentar que todo mundo fale bem da gente e tal, mas isso está errado. Precisamos nos humilhar, precisamos sofrer, né? Um desabafo, um desaforo, precisamos sofrer até injustiça. Ah não, fui injustiçado. E daí se você foi injustiçado? Cristo não foi injustiçado? Aquela crucificação foi justa ou injusta? Totalmente injusta. Você vai discutir razão com quem? Com Deus? Senhor Jesus. Aleluia. Então, vamos criar uma base necessária para o progresso do Evangelho, vivendo em harmonia uns com os outros, né? Por fim, eu queria mostrar para vocês um versículo que me ganhou demais, né? Que está em Romanos capítulo 5. Eu falei isso ontem também no Bucafé da Penha, que ontem fez aniversário de 6 anos do Bucafé da Penha. Se vocês acreditam? Então, eu dei uma palavra de consolo para eles, né? Aqui no capítulo 5 de Romanos, ele fala assim no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Como gloriar-nos na tribulação? Tribulação é uma coisa ruim, negativa, mas gloriar, vou explicar por que nós podemos gloriar nas nossas tribulações. Essas tribulações são positivas. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência. E a experiência é esperança. Deus não está tanto em resolver seus problemas. Deus não está tanto por aí de tentar dar o melhor negócio para você. Deus está preocupado com a sua pessoa. Ele quer ver você crescer. Mas às vezes, por nosso moto próprio, a gente não quer crescer, a gente quer ficar na nossa vidinha, não é verdade? Então Deus precisa levantar circunstâncias para fazer a gente crescer. Amém? Porque Ele ama-nos. Ele nos ama muito, Ele quer ver cada um de nós reinando com Cristo no reino milenar. Se você olhar por esse ângulo, as tribulações são positivas. Mas, às vezes, por nossa falta de vida, quando vem tribulações mais fortes, nós somos derrotados. Já jogamos toalha, já afastamos. Irmãos, nós precisamos continuar. Assim falei com os irmãos de Bucafé ontem, não é? Para você tocar um Bucafé, não é nada fácil. É uma dificuldade tremenda. É pressão por todo lado. São os fornecedores cobrando. É o dono do prédio cobrando aluguel. Todo dia nessa
nessa história. Senhor Jesus, ainda no final do mês, falta dinheiro. Aí precisa, os irmãos, colocar dinheiro. Senhor Jesus, isso aí, irmãos, se você vê de um lado assim, humano, caído, isso, vou fechar logo o Bucafé, vou me livrar disso. Mas se você tem encargo, que o Senhor colocou em você, encargo pela sua obra, não é verdade? Você vai aguentar essa tribulação. Ah, Senhor Jesus, essa tribulação vai produzir o quê? Perseverança. Nós não temos perseverança. A nossa perseverança é um pavio muito curto, né? Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa perseverança é a resiliência, é a capacidade de se ajustar ou se adaptar às condições adversas. Amém? Você tem isso? Não tem? Então abre o Bucafé que você vai ver. Amém? Oh, Senhor Jesus. A resiliência, a persistência, a perseverança. Isso também serve para a nossa vida da igreja, viu? No cuidado uns aos outros, precisamos muito de perseverança. Muitas vezes as pessoas não firmam na vida da igreja por nossa causa. Falta de perseverança, falta de resiliência. Qualquer problema, desisto e me afasto. Senhor, quem vai enfrentar de frente? Amém? Senhor, essa perseverança, essa resiliência, vai ser lançado o livro do Mondong. Então fala dessa resiliência. O Mondong era muito resiliente. Amém? Pode até chover canivete, mas vamos lá. Amém? Não desiste. E se é do Senhor, por que desistir? É uma questão de tempo, não é? Se agora não deu, amém, mas no ano que vem vai dar. E assim vai, né? E a perseverança, irmãos, produz experiência. Ou seja, tudo que você ouviu de palavra na vida da igreja, você leu o alimento diário, leu livros espirituais, se vocês não têm experiência, de nada te ajuda essa busca toda, essa palavra toda. Essas palavras precisam se tornar suas. Isso, para não ficar em teoria. Você precisa de experiência para que essas palavras se tornem realidade. Se tornam reais para você. Amém? Senhor Jesus, esta é a experiência. E também a experiência em todos os sentidos. Você vai mexer com as coisas da igreja, tal, você tem experiência, porque sua vida cresceu mais. A palavra deixou de ser algo doutrinário e se tornou para você realidade. Amém? Então, vamos buscar bastante essa experiência. E tendo experiência, tendo a palavra real em você, sabe o que acontece? Aumenta a sua esperança. Amém? Sua esperança é esperança da glória. Nossa esperança é gloriosa. Nossa esperança é a própria glória. Amém, irmãos? Então, irmãos, esse que eu queria deixar para os irmãos, essa parte, tribulação, perseverança, experiência e esperança. Versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém, aleluia. Oh Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém? Vamos desfrutar dessa palavra agora.